Fala, fala galera! Eu sou a Marcela Lessa e esse canal foi criado para compartilhar ideias, para compartilhar o que eu quiser compartilhar e sem muitas edições. Hoje eu tô com esse microfone aqui, vou testar o que eu vou fazer com ele, que o outro microfone que eu tinha comprado eu não gostei muito não. Eu vou usar ele também. Só que hoje, como eu tava com esse daqui parado e ele tem muitos fios e tal, e eu tava com paciência hoje, falei, acho que eu vou fazer um teste aqui com ele, fazer a gravação aqui com ele. Mas não sei se eu vou usar sempre ele, não, porque é tanto fio que eu me canso só de pensar nisso. Mas enfim, hoje eu tava pensando numa coisa que eu queria compartilhar, que tem a ver sobre o quanto que cada vez mais a gente tá longe da gente. A gente tá sendo bombardeado por tantas coisas que a gente acaba se perdendo de quem a gente é. E na nossa sociedade, a gente não é muito estimulado a ser quem a gente é, né? A fazer essa descoberta de quem a gente é, das nossas vontades, do que de fato faz a gente feliz. Ontem eu tava vendo um vídeo, é um corte da Lucilena Galvão, maravilhosa, do Nova Acrópole. Eu acompanho ela há muitos anos, faz acho que mais de 10 anos que eu acompanho Nova Acrópole, e principalmente ela. E nesse corte que eu vi, ela falava sobre. Tava falando sobre redes sociais, né? E ela estava falando sobre o quanto que a felicidade hoje em dia não é a partir do que é a felicidade para mim, de uma forma individual, uma felicidade para você, de uma forma individual, mas a felicidade é a moda do momento, o que está na moda. Aí as pessoas elas acham que aquilo dali que vai fazer elas felizes. E a gente vê isso muito nas redes sociais, principalmente, né? Por exemplo, às vezes, pra mim, e é verdade, eu fico muito feliz quando eu tenho conversas profundas com amigos ou com pessoas. Quando eu tenho essas conversas profundas, quando eu tenho um diálogo em que eu consigo ter a compreensão de um novo ponto de vista de alguém, um ponto de vista pode ser parecido com o meu, ou que acrescente alguma coisa que eu ainda não tinha visto, ou totalmente diferente, que me abre várias possibilidades de enxergar o mundo de outras maneiras, eu me sinto muito feliz assim. E mas na moda, né, às vezes não é isso. A felicidade não é isso. Eu teria que, pra moda, eu teria que estar numa, para eu ser feliz, eu teria que estar numa praia da moda, ir para um lugar da moda e não só ir a esse lugar, mas eu teria que postar sobre isso, postar que eu fui lá. E a gente está muito cheio de necessidades que muitas vezes não são necessidades que vão preencher a gente, não são necessidades e felicidades que fazem sentido com a gente. A gente está cada vez mais bombardeado sobre alguma coisa da moda. A gente pode ver de uma forma mais superficial isso também. A quantidade de pessoas, eu já falei isso em outro vídeo, eu acho, se eu não me engano eu falei, na quantidade de pessoas que elas estão vestindo as mesmas roupas. Que essas roupas estão na moda, elas estão desejando aquele tênis, aquela roupa, aquele celular, aquilo, não sei o que e tal. E tá todo mundo muito igual. E tendo conversas muitas vezes iguais. E trazendo pensamentos que não são delas. Elas não estão refletindo sobre esses pensamentos. Elas estão pegando pensamentos de outras pessoas e só replicando. E o quanto que isso, pra mim, é meio chato. Porque eu acho muito legal quando a gente está com pessoas que têm pensamentos próprios e são pessoas autênticas, são pessoas que muitas vezes elas pegam os pensamentos que estão na moda e trazem percepções completamente diferentes. Podem ser totalmente contrárias, podem ser acrescentando alguma coisa, algum ponto de vista delas,
mas trazendo algo que seja delas, alguma coisa que passou por elas, elas processaram aquilo e pensaram, não, beleza, até posso concordar com isso, mas eu acho que para mim faz mais sentido de uma outra forma. Para mim, essa felicidade aqui, ela é de outro jeito. E tá tudo bem, as pessoas seguirem coisas da moda, né? Fazer o quê? Se as pessoas estão felizes dessa forma. Só que, às vezes eu percebo, às vezes não, eu percebo isso bastante. É que as pessoas, elas não estão felizes, né? A gente está vendo muitos casos de depressão, ansiedade. E o quanto que eu vejo que isso tem muito a ver exatamente com essa falta de contato com o que de fato faz as pessoas felizes de forma individual, que o coração delas tá pedindo, né? O que o coração delas sintoniza ali. E a gente tá sempre querendo muitas coisas, tá sempre achando que a felicidade vai vir de alguma outra coisa. Cada hora é uma coisa diferente. Ah, eu só vou ser feliz quando isso, quando aquilo. Quando na realidade, a gente só tá querendo preencher vazios, né? E falando dessa questão que eu vi, né, do corte da Lucilena, eu tava pensando muito sobre o quanto que não é só agora, né? As redes sociais, elas intensificaram esse tipo de necessidade, essa moda da felicidade, mas a sociedade em si, a gente pode ver o quanto que a gente é estimulado a achar que a felicidade é isso ou aquilo, a partir de um ponto de vista de outras pessoas. Por exemplo, antigamente, eu vejo isso muito por pessoas mais velhas, assim, da idade da minha avó, uns 80 anos e tal. A galera achava que a felicidade era casar. Então, só quando a pessoa casasse, ela estaria feliz. Ela cumpria papéis sociais, né? E quando uma pessoa não queria casar, ou não casou, ou optou naquela época por outros caminhos, a sociedade via aquela pessoa como uma pessoa infeliz, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, sendo que ninguém parou para perguntar a ela se aquilo que ela escolheu fazia ela feliz ou não. E a gente está sempre sendo bombardeado do que é felicidade, do o que a gente precisa, né, para ser feliz. E com as mídias, não só as mídias de hoje em dia, né, com a internet, mas até mesmo as mídias tradicionais, quando a gente fala de propaganda, a propaganda ela nada mais é do que essa necessidade, esse estímulo à necessidade de alguma coisa. Mexe com a cabeça da gente, mexe com os nossos desejos. A gente vê uma vida feliz ali, por exemplo, aqueles comerciais de margarina, né, que a galera fala, uma família feliz. E aí nasce o desejo de ter aquela família perfeita. Sendo que aquilo ali é um recorte, pode ser um recorte de um domingo em 20 anos de casamento. Às vezes é um domingo da lua de mel. E o resto da vida das pessoas, as pessoas estão ali presas naquela relação, só que só teve um domingo legal e depois foi ladeira abaixo, assim, as pessoas não estavam felizes naquela relação e não estavam também querendo criar alguma coisa, querer modificar, se construir, porque eu acho que um relacionamento ele está para ajudar as pessoas ali a se construírem mais ainda, sabe? Eu não vejo uma relação como apenas, sei lá, um passatempo, alguma coisa do tipo. Uma coisa de, ah, estou carente, vou estar com aquela pessoa. Já estou mudando totalmente o assunto agora, né? Mas a forma que eu vejo uma relação, ela é muito mais para acrescentar e para as duas pessoas construírem a relação do que preencher vazios. Porque muitas pessoas estão em relações querendo preencher vazios. Eu ia entrar também em outro assunto agora, mas vou deixar mais pra frente. O outro assunto, que tem a ver com
o quanto que hoje em dia as pessoas elas não querem compromisso, né? Elas querem ser livres e livres e livres e elas estão totalmente sem compromisso com nada e principalmente com elas mesmas. Elas não têm compromisso com elas mesmas. Mas voltando ao assunto, o quanto que as propagandas elas estimulam a gente a consumir. E as redes sociais, elas estimulam a gente a estar toda hora ali, né, nas redes sociais. A atenção, o nosso tempo é muito precioso. Porque quanto menos tempo uma pessoa tem com ela mesma, menos ela vai se conhecer, menos ela vai se fortalecer dentro dela. Quanto mais a gente passa horas e horas consumindo alguma coisa nas redes sociais, a vida dos outros ou qualquer outra coisa que não acrescente nada na nossa vida, que não faça a gente parar depois e refletir sobre aquilo, a gente cria um, umas brechas para ser colocado informações ali. A gente começa a consumir muito alguma coisa, a gente está totalmente desestruturado por dentro, porque a gente não está conseguindo ocupar o nosso tempo com nós mesmos, com o que de fato fortalece quem a gente é. E quando a gente não fortalece quem a gente começa a ficar fraco. Eu falei num vídeo anterior sobre um pouco sobre isso, né? Sobre a gente se ocupar com a gente, dentro da gente, né? E que quando a gente começa a se ocupar com coisas externas e cada vez mais com coisas externas, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então a gente começa a encaixar coisas que não encaixam dentro da gente e acaba criando vários vazios, né? Porque aquilo que vem de fora não tem o mesmo encaixe com aquilo que é de dentro. Então, eu quero colocar aqueles brinquedinhos, né, de encaixe quando a gente é criança. A gente quer colocar, sei lá, uma estrela dentro de um quadrado dentro de uma estrela. Às vezes até cabe, mas não encaixa. Vai ficar faltando ali uns pedaços, porque ali não é para estar ali. E quanto mais a gente está doando a nossa atenção para coisas que não acrescentam a gente, que não faz a gente estar com a gente e se conhecer e fazer a gente refletir, mais a gente é bombardeado por ideias, por produtos, por coisas que a gente vai achar que a gente quer aquilo. Só que a gente só vai ficar consumindo, não vai preencher nada. E essa falta de atenção faz a gente ficar sem atenção com o que de fato a gente quer. Porque é exatamente isso que as redes sociais fazem, né? A gente está sempre olhando para o outro, sempre olhando a vida das outras pessoas, o recorte da vida daquelas pessoas, o que elas querem passar. E a gente para de prestar atenção no que de fato faz sentido pra gente. E eu acho uma coisa muito engraçada também, é que esses últimos anos eu tenho consumido muito pouco rede social. Eu tenho desativado muito o meu Instagram e eu ficado, tipo, meses sem Instagram. E quando eu volto, eu olho o que tá acontecendo e tal. E, assim, 30 minutos que eu já tô olhando o que tá acontecendo. Na verdade, nem 30, nem chega a 30. Na hora que eu reativo, eu já quero desativar, mas tem que esperar 7 dias. Mas quando eu reativo, eu acho muito engraçado, porque eu começo a passar o feed, ver os stories e tal. E eu não consigo ver a diferença das pessoas ali. As pessoas parecem que elas pararam no tempo. Por exemplo, fico 6 meses sem Instagram. Aí eu vou reativo. Aí eu vou ver assim, como deve estar fulana, né? Fulano e tal. E a pessoa tá fazendo as mesmas coisas sempre, postando as mesmas fotos, os mesmos tipos de foto. E normalmente está indo aos mesmos lugares que as outras pessoas que estão ali no meu Instagram estão indo. E aí eu fico, cara, eu tô vendo a mesma coisa, basicamente. E a gente tem uma impressão, eu vejo e eu também já senti isso, que é como se alguém tá prestando atenção no que eu tô fazendo. Prestando realmente atenção no que eu tô fazendo. Como se o que eu estivesse fazendo fosse importante. Sendo que não é.
sendo que ninguém tá nem aí pra isso. Às vezes as pessoas estão muito mais pela fofoca, falam, ah, tu viu fulana que foi pra não sei aonde, não sei o quê, comenta isso daí. Mas é muito mais uma fofoca do que de fato querer saber como está a minha vida. E esses últimos anos eu me afastei de muitas pessoas que não estava fazendo sentido mais na minha vida. Então, não estava me acrescentando em nada, só estava me sugando. Então eu fui pesando, né, o que fazia sentido e o que não fazia sentido. E eu percebi muito isso também, no quanto que as pessoas que ficaram, que eu deixei na minha vida, são pessoas que realmente querem saber como eu estou, querem me ouvir. Elas prestam atenção no que eu estou falando. E que, pra mim, isso é felicidade. O que é muito diferente e que eu vejo e que eu já vi muito acontecer é galera que mostra que tem muitos amigos nas redes sociais. Tipo, ai, os meus melhores amigos. E tem, tipo, sei lá, 15 pessoas. Ela anda com 15 pessoas todo final de semana e tal. E eu já passei por isso. De andar com muita gente, achar que aquelas pessoas eram meus amigos. Só que eu não conhecia aquelas pessoas. E as pessoas também não me conheciam. Porque a gente só andava para fazer alguma coisa. E às vezes a gente só estava fazendo aquilo, né? Aquele momento ali. Não que isso seja errado ou seja certo e tal. Mas muitas vezes eu vejo, né, muitas pessoas postando foto que tá fazendo coisas muito legais, assim, com várias pessoas. E, na verdade, elas nem estavam presentes ali. Elas estavam muito mais por mostrar que estavam fazendo algo do que de fato fazendo aquele algo. Na presença de estar fazendo aquele algo, sabe? Era muito mais por foto. E eu sou muito chata. Meus amigos, quer dizer, meus amigos mesmo, né? Eles não ligam, mas algumas pessoas que eu me afastei, quando eu viajava com elas, ou eu saía com elas, eu não sou uma pessoa que eu fico tirando muitas fotos quando eu vou fazer alguma coisa. Por exemplo, eu vou viajar. Eu tiro umas fotos e tal, pra ter aquilo dali de lembrança, mas eu não fico toda hora tirando foto, porque eu gosto de estar na presença daquele lugar, daquele momento, aproveitar aquilo dali. Às vezes, quando eu viajo, por exemplo, com a minha mãe adora ficar tirando foto de tudo. E ela quer que eu fique tirando foto pra ela. E eu fico, cara, irritada com aquilo, porque eu falo, cara, fica aqui comigo, sabe? Vamos compartilhar esse momento aqui comigo. E com os meus amigos é a mesma coisa. Eu gosto de compartilhar aquele momento com aquelas pessoas e não ficar tirando fotos, enchendo meu celular de foto. Eu fico, às vezes eu fico com o celular lotado, né? Todo mundo fica com o celular lotado, né? Na memória. Hoje em dia, meu celular sempre tá lotado de gato, que eu fico tirando muita foto dos meus gatos. Mas o quanto que eu não vejo essas fotos. Eu não vi essas fotos, por exemplo, nem as poucas fotos que eu tirava em algum lugar, alguma viagem, algum lugar que eu ia, eu não ficava olhando elas, sabe? Aí eu parei pra pensar, cara, eu tô lotando meu celular com tanta coisa que eu nem vejo. Isso não faz o menor sentido. Por que eu tô fazendo isso? E cada vez mais eu tô diminuindo isso e voltando a esse lugar de, cara, o que faz sentido pra mim, sabe? Sem ficar entrando nessa questão do que é felicidade da moda e tudo mais. Isso tem me feito feliz. Olhar mais para isso e não de uma forma superficial, porque eu sempre gostei muito desses assuntos de autoconhecimento, filosofia e tal. Mas eu vejo que mesmo a gente gostando disso, muitas vezes a gente se perde na prática. Às vezes a gente até sabe na teoria, às vezes a gente quer colocar isso em prática, mas a gente perde esse momento de, cara, eu preciso estar presente, eu preciso observar o que eu estou fazendo. E não como uma coisa que vai dar ansiedade, sabe? Mas é sempre, putz, prestei atenção nisso. É sempre colocar no cérebro. O cérebro, eu acho ele incrível, porque quando a gente. Eu percebo muito isso. Quando eu coloco alguma instrução, digamos assim, pro meu cérebro, eu começo a ficar mais atenta. Eu falo literalmente assim, cérebro, me ajude a prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo. E aos poucos,
eu começo a prestar atenção, aí daqui a pouco eu já esqueço, aí daqui a pouco eu presto atenção de novo, aí daqui a pouco eu esqueço. Mas cada vez que eu vou lembrando disso, eu começo a fortalecer isso. E eu começo a perceber que cada vez mais eu estou na presença daquilo dali. E percebendo dentro de mim o que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou fazendo está fazendo sentido ou não. E eu acredito muito que quanto mais a gente está presente nas coisas, quanto mais a gente olha para dentro, a gente se preenche de quem a gente é e a gente começa a parar de seguir o que tá na moda. E aquela coisa assim de, cara, tanto faz o que as pessoas acham, se as pessoas acham que eu sou ou não sou feliz, o que que as pessoas têm a ver com isso? É a minha vida, sabe? E a gente prestar um pouco mais atenção nisso agora, quando ainda dá tempo, pra gente não chegar no último dia da nossa vida, olhar pra trás e ter aquela sensação de várias outras pessoas que já passaram por esse mundo, né? E tiveram, infelizmente, essa sensação de que não viveram a vida que queriam, viveram a vida dos outros para os outros, a vida da moda, mas não aquilo que de fato fez sentido para elas. Eu acho que a gente está num momento no mundo em que muitas pessoas estão e vão estar buscando muito olhar esse para dentro. E elas vão se sentir muito perdidas. E tá tudo bem. É necessário ter esse lugar do estar perdido, porque a gente viveu muito com as sinalizações externas, né? Então, quando a gente busca um outro caminho, é normal a gente se sentir perdido. Mas entender que esse se sentir perdido, na realidade, tem muito mais a ver com tirar tudo que não é a gente, porque a gente começou a se identificar, né, com muitas coisas que não são a gente. Então, quando a gente começa a se identificar com o que é a gente fica nesse lugar perdido, né, de que, nossa, mas eu achava que eu era isso, mas eu tô me descobrindo isso daqui. E, obviamente, existem fases da vida, tá? Não tô falando que é só o externo, mas existem também fases da vida. Tem fases da vida que a gente tem mais maturidade, vai ter mais maturidade, então a gente começa a ter essa transição de entender certas coisas e não se identificar com coisas que, que já passaram, né? Mas o que eu tô falando aqui agora é muito nesse sentido das coisas externas. Às vezes a gente vai se deparar nesse momento de, de entender que algumas identificações que a gente tinha, na realidade não tem nada a ver com a gente. E que isso é muito importante. E eu acredito, a galera fala muito sobre coletivo, mas eu acredito que o coletivo, antes dele ser coletivo, ele precisa ter esse individual. Porque é só nesse fortalecimento de quem a gente é, mas de quem a gente é de verdade, sabe? Não é a partir do ego. É de fato o que faz a gente feliz e tanto faz o que as pessoas estão achando. É que a gente começa a ver, começa a transbordar isso, quem a gente é para os outros. E começa a fazer, entender que a gente vive num sistema que tá todo mundo unido, tá todo mundo junto. Se eu limpo a minha calçada e o meu vizinho, os meus vizinhos limpam a calçada deles, a gente tem uma calçada limpa. Então, a gente fazer a nossa parte nas mínimas coisas e principalmente começar por dentro, eu acho que a gente vai ter uma relação com os outros melhor, uma relação mais profunda, no sentido de também ouvir melhor as pessoas, ouvir com atenção quando a pessoa precisa desabafar, ao invés da gente cortar a pessoa e começar a desabafar no desabafo das outras pessoas, a gente começar a entender que existem coisas que parecem pequenas, mas que se eu não fizer a minha parte, eu vou estar sobrecarregando outras pessoas. E
E que a minha felicidade simplesmente depende apenas de mim e do que eu acho que é felicidade. E não o que as outras pessoas acham que é felicidade pra mim ou que querer impor a felicidade delas pra mim. Porque ou eu impor a minha felicidade a outra pessoa. Porque quando a gente faz esse trabalho interno, começa a fazer esse trabalho interno, a gente fica feliz quando a outra pessoa também tá feliz. Porque a gente consegue entender essa felicidade, consegue entender o quanto é bom cada vez mais a gente está ocupando o nosso lugar. E esse vídeo hoje é para trazer essa reflexão e também trazer esse pensamento desse trabalho interno. Trazer essa reflexão de começar. Por mais que a gente se sinta perdido, mas começar esse trabalho, porque eu acho que cada vez mais o mundo e as pessoas fazendo esse tipo de coisa, a gente vai criar um mundo melhor. E não de uma forma utópica, sabe? Mas de uma forma prática e simples. Cada um fazer a sua parte. E principalmente começar fazendo por dentro, se ocupando de si mesmo. É esse o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para você. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, essas coisas que todo mundo fala. E espero muito que você encontre a sua verdade.